Luiz tem que estar, né? O André Luiz não pode faltar. A Valdívia, a Tânia, João Luiz, que também não pode faltar, né, João? Tá certo. Então, a gente vai, já tem uma opção de gente, pode ter pessoas que não estejam aparecendo ainda aí. Então, todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora. Antônio Carlos, tudo bom, Antônio Carlos? Então, ninguém conhece o Antônio Carlos aqui, né? Só os mais antigos. O Antônio Carlos já fez parte lá do centro. João conhece. Áurea conhece. Né? Quem mais que conhece Antônio Carlos? Você conhece, Dora? É do seu tempo? Chegou a... Eu conheço. Conhece. Tá. É a Rita, eu conheço. Você lembra dele, né, Rita? Então. Lembro, ele era do meu grupo. Ele era do seu grupo, ele agora É. Quando eu vejo ele. Tá bom. Quer dizer, vejo não, eu vejo assim, parte dele. Ele levou um pedaço da cabeça, ele nunca aparece de frente assim. Então, Cecília Vanessa chegou, mas... sim, Laura Schmidt e senhor Gil Barra. Boa noite para vocês. Estão aqui no Rio já, na floresta, né? Tá bom, tá certo. Então, vamos agora ler a página. A página de hoje, eu falei nesse instante, esqueci. Aflições, né, João? Aflições, está aqui. Então, eu vou chamar para ler a página, vou chamar... Olha, aqui já está projetado, tá? Então, nós vamos pedir... agora tem os nomes aqui. Deixa eu ver. Áurea, você pode ler a página, Áurea, para a gente? Cadê a Áurea? Áurea, eu aqui. Áurea! Bom, Áurea, eu vou ter que chamar outra pessoa, não dá para ficar esperando. Deixa eu ver. Dora, você lê para a gente, Dora? Isso ficou mudo? João, você está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Está tudo certo. Então eles também estariam, né? Aham. Tá. Eu chamei 2 pessoas e não responderam. Então, eu vou pedir para a Laura. A Laura ou o Gil, um dos dois. Quem que pode ler a página aí, Gil? Você ou a Laura? A Laura. Lê aí, Laura, para a gente. Sim, veio. Então, vamos lá. Obrigada. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 13. Alguém falou? Não. É inegável que, em vosso aprendizado terrestre, atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque
preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a serenidade e seu bom ânimo. Ai, desculpe, mas a letra, eu estou lendo no computador, a letra está pequenininha. Laura. Sim. Vou fazer uma correção ali em cima. Você leu certo, mas é a primeira epístola de Pedro, não é a Pedro, não. Lá está escrito... Sim. Tá certo. Então, essa mensagem, apesar de estar falando das aflições e de todas as tribulações que nós passamos e sofremos, ela vem também nos alimentar. Ela vem nos alimentar, nos fortalecer, para que a gente não sucumba diante dessas aflições. Mas ele fala uma observação muito importante aqui, que é indispensável a gente recorrer às provisões armazenadas no nosso íntimo. Então, nós temos que providenciar essas provisões que estão dentro de nós. Né? Elas crescem, nós temos que ter provisões, né? Quer dizer, nós temos que encher o nosso coração de fé, de esperança, da certeza do amparo do Senhor, e a gente vai cruzar com a desilusão dos amigos, a gente vai cruzar com os afeiçoados que se vão, eles se afastam, que são envolvidos pela indiferença. E Emmanuel vem falando assim, quando surgiu um dia assim, não é nem proibido chorar. Nós até ficamos, às vezes, tristinho, né? Caidinho, um dia, 2 dias, mas depois nós temos que buscar aquela provisão que está armazenada lá no fundo. Vai lá no fundo, raspa, lá do fundo do teu coração, aquela fé, aquela esperança no porvir, aquela certeza que você construiu. Se você não construir, você não vai ter provisão para você buscar no fundo do seu coração, né? E a gente não pode esquecer o exemplo que Jesus nos dá, porque ele passou por tudo para que a gente pudesse ter nele o nosso mestre, o nosso modelo, né? Ele sabia de tudo que ia acontecer e ele não esmoreceu nunca. Então, a gente pega na mão de Jesus, toma-lhe a sublime companhia e prossegue avante, porque o amor de Jesus, a serenidade de Jesus, o amparo de Jesus vai estar em nossos corações, né? Então, eu sei que o momento é difícil, eu sei que às vezes a gente vacila, eu sei que às vezes a gente quer chorar, pode até chorar, mas só um pouquinho, para desabafar, porque os nossos sentimentos ainda são assim, muito à flor da pele. Mas não podemos nunca nos esquecer que Jesus está conosco, Ele está nos guiando, e nesses momentos em que a gente estiver muito fragilizado, a gente lembra aquela mensagem das pegadas na areia, né? E quando aquele discípulo fala, mas eu olhei para trás e só vi um par de pegadas, você não estava comigo, Jesus. E ele falou, você está enganado,
Nesses momentos que só tinha um par de pegadas na areia, eu estava te carregando. Então, a gente sabe que Jesus está nos carregando o tempo todo. E que assim seja sempre. Terminei, Vera. Muito obrigada, Laura, muito obrigada. Então, agora nós vamos nos preparar para a prece. Aí eu convido todo mundo a pensar nas pessoas que queiram beneficiar, né? E a gente vai pedir, assim, em especial, que é um fato que está acontecendo muito, pelos suicidas, né? Vamos pedir por todos eles, vamos pedir pelas vítimas do Covid, Silvia. E pedir pela nossa querida Silvia, que está também doentinha, ela não é Covid, né? Mas vamos pedir por ela, vamos pedir pelos médicos, pelos enfermeiros que estão nessa luta, para que eles sejam preservados, protegidos. Vamos pedir pelos pesquisadores, para que encontrem um caminho, assim, uma vacina, uma cura, se nós tivermos esse merecimento, né? A gente pede a Deus por isso. E que nós não tenhamos no coração nenhum sinal de revolta, porque tudo isso, eu acredito que é para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos procurar seguir até o nosso querido Mestre Jesus, para agradecer-lhe por tudo que temos, porque temos o mais precioso de todos os tesouros, que são os seus ensinamentos, os ensinamentos da doutrina espírita, irmã gêmea do cristianismo. Nós estamos aqui felizes, porque somos irmãos queridos, unidos em prece, em aprendizado, e agradecemos a Deus por essa oportunidade bendita. Mas não nos esquecemos de nossos irmãos que estão em sofrimento nos hospitais, pelas ruas, nos seus leitos de dor, em suas casas, pelos seus familiares. Nós rogamos por todos eles, Senhor, sempre pedindo para que seja feita acima de tudo a sua vontade. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco. E pedimos também, Senhor, a sua proteção, a sua inspiração para o André Luiz, que vai trazer o estudo da noite de hoje para todos nós. Graças a Deus. Tá bom, André, a palavra está com você. Obrigado, Vera. Bom, boa noite a todos, gente. É sempre bom fazer parte dessas reuniões. Eu não deixei de lembrar de quando a gente ficava unido lá dentro do salão na agremiação. Me trouxe muita lembrança boa, né? E é assim que eu estou me sentindo agora. O estudo de hoje, deixa eu projetar aqui o material. Vocês estão vendo o material? Consegue ver, Vera? Acho que agora sim. Agora foi. Nós vamos dar andamento, prosseguimento aos estudos que têm sido feitos do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ver o item 11, que é o último item desse capítulo. Então, é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1º, Não vim destruir a lei. É o item 11. É do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da 3ª edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866.
centésima 31ª edição, Brasília, FEB 2013. Então a mensagem é a seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si mesmo, voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Eu estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Essa mensagem foi do espírito Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, 1863. André, Então, Erasto... Oi, João. Tá um pouco de ruído, não sei se de repente pode reajustar o teu microfone, ou se ele está arrastando na sua camisa. Deixa eu botar ele mais para cá, então. Não, continua. Vê se melhorou. Não sei se está atrapalhando alguém, mas está com um pouquinho de ruído para mim aqui. Tá melhor agora? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá tudo bem. Tá, pode continuar então, André. É só um ruído bem simples, assim, mas dá para ouvir. Tá, qualquer coisa pode me falar. Então a gente vê nessa mensagem que Erasto trouxe que Santo Agostinho, que é considerado um dos pais da Igreja, é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. E que, enquanto encarnado, houve um momento de sua vida em que ele pressentiu já as verdades que o Espiritismo traria, dizendo que ele estava convencido de que a mãe dele, mesmo após desencarnada, iria voltar para revelar a ele o que o esperava na vida futura, o que nos esperava na vida futura. Então, obviamente, ele desencarnando, ele conseguiu enxergar as verdades dessa vida futura e nos traz muitos bons ensinamentos através do Espiritismo. E Kardec teceu um comentário sobre essa mensagem de Erasto. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Então, Kardec nos traz, de maneira resumida, o que nós vemos na codificação espírita e até na literatura espírita, que quando desencarnamos,
cai o véu que a matéria nos traz. Nossa visão enquanto encarnados é muito limitada. Nossos pensamentos e as nossas ideias são formulados pelos pouquíssimos conhecimentos que angariamos aqui na Terra. Então, nós formamos ideias preconcebidas, temos visões erradas sobre alguns pontos que, posteriormente, ao desencarnar, a gente consegue entender e verificar a verdade daquele ponto. Então, Kardec continua. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. O Santo Agostinho, enquanto encarnado, ele alimentava a crença em demônios masculinos, os chamados íncubos, que à noite vinham perturbar e causar pesadelos em mulheres encarnadas. E, por outro lado, os demônios súcubos, que seriam demônios femininos, que viriam perturbar e causar pesadelos em homens encarnados. Ele tinha essa crença. E, por outro lado, ele condenava a teoria dos antípodas. Antípodas são pessoas que moram em pontos extremos do mundo. Ele não acreditava nisso, como, por exemplo, hoje habitamos o Brasil e tem gente que habita o Japão, que está do outro lado do mundo, pelo formato esférico que a Terra tem. Ele não acreditava nisso e, além disso, ele condenava. Então, Kardec traz que, após desencarnar, ele, obviamente, enxergou com claridade toda a verdade e teve que se desfazer dessas ideias que ele angariou com os poucos conhecimentos daqui da Terra. E Kardec continua. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo. A Sandra falou que está ouvindo um ruído. Gente, vê se melhora. Pode ser o ar-condicionado aqui. Se melhorar, é só me avisar, tá? Então Kardec continua. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, Kardec reafirma que, enquanto desencarnado, Santo Agostinho, enxergando com claridade toda a realidade da vida espiritual, toda a realidade que está contida nos ensinos trazidos por Jesus, e ele enxergando toda a claridade disso enquanto desencarnado, dos ensinos em que ele tanto estudou e baseou a sua maneira de agir enquanto encarnado, ele conseguiu enxergar tudo isso com claridade quando desencarnou. Isso fez dele um grande propagador, divulgador do espiritismo enquanto desencarnado, porque ele percebeu a lógica e conseguiu interpretar de maneira lógica os ensinos que Jesus nos trouxe, que são tão trazidos de maneira clara com o espiritismo. Então esse é o item que a gente veio trabalhar hoje. Eu coloquei aqui um slide só para nós nos situarmos com algumas informações sobre Santo Agostinho, enquanto encarnado. O nome dele era Aurélio Agostinho de Hipona. Ele nasceu em Tagaste, na Numídia, onde hoje é a Argélia. Ele viveu do ano de 354 a 430 depois de Cristo. Desencarnou com 75 anos. Sua mãe, Mônica, era cristã. Seu pai, Patrício, era pagão. Ele seguiu algumas doutrinas pagãs antes de se converter ao cristianismo. Ele é considerado um dos pais ou doutores da Igreja e um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo.
Então, isso é um brevíssimo resumo sobre Santo Agostinho enquanto encarnado. Algumas informações para a gente conseguir ter um entendimento sobre quem ele foi, o que ele fez. E eu trouxe para a gente algo que eu achei muito interessante, que está na autobiografia de Santo Agostinho, intitulada Confissões, onde ele fala de toda a sua vida, a luta que ele teve enquanto pagão, os seus desvios, as suas más inclinações e os esforços que ele fez para se converter ao cristianismo. Então eu destaquei um trecho que ele foi primordial para a conversão dele, que ele mesmo cita isso, em que ele estava numa luta interna muito grande, tentando se livrar das suas más inclinações, e estava num momento muito delicado, sofrendo bastante com isso e refletindo bastante. Então ele nos escreve, ele se questionando, até quando? Até quando direi amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não pôr fim agora às minhas torpezas? Assim falava e chorava oprimido pela mais amarga dor do meu coração. Mas eis que, de repente, ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. E logo, mudando de semblante, comecei a buscar com toda a atenção em minhas lembranças se porventura esta cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar. Mas não me lembrava de tê-la ouvida antes. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Depressa voltei para o lugar onde eu deixara o livro do apóstolo. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvida. Então, eu achei muito interessante esse trecho de uma confissão do Santo Agostinho, nos trazendo uma inspiração que ele recebeu de bons espíritos para justamente abrir a Bíblia num trecho onde ele leria algo que o faria decidir de vez se converter. E isso foi primordial para ele. E é interessante que nós vemos isso em muitas obras espíritas e passamos por isso nas mensagens que nós abrimos, entre aspas, ao acaso, dos livros que vamos ler. Então achei muito interessante essa confissão dele e resolvi trazer para a gente ter essa visão muito interessante que aconteceu da conversão dele. Então isso foi só para a gente se situar em Santo Agostinho, mas eu preferia ter como foco essa reunião nossa, esse estudo, não na pessoa de Santo Agostinho, mas na importância dele para nós como espíritas, na importância dele para o espiritismo. Então eu separei duas mensagens que julguei muito importantes para que a gente consiga estudar e refletir hoje. A primeira delas é do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. É a instrução sobre os mundos regeneradores. São os itens 16, 17 e 18. Os créditos são o mesmo do início, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. 131ª edição, Brasília, FEB 2013. Então vamos lá, o item 16, dos mundos regeneradores.
Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas para da glória que lhes fora destinada. Então, Santo Agostinho, nesse item 16, ele já nos situa dos mundos que existem e já começa a nos dar uma ideia do mundo de regeneração, ou mundo regenerador, que ele desenvolve, né, nos itens que nós vamos ver agora. Então, no item 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Esse trecho desse item 17, ele já é extremamente consolador para a gente, nos trazendo o que nos espera nos mundos de regeneração. Santo Agostinho já traz que nós vamos estar sujeitos às tentações, às sensações e desejos que a matéria nos traz enquanto encarnados, mas os espíritos que habitam esse mundo, eles já não se deixam mais levar pelas paixões desordenadas que nós vemos acontecer aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então ele coloca que nos mundos regeneradores, a humanidade está isenta de orgulho, inveja, ódio. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Só de nós pensarmos num mundo onde todos amam, todos expressam o amor, é um consolo que a gente não consegue nem imaginar. Eu, pelo menos, não consigo imaginar. É algo que realmente está além da minha compreensão. E ele continua dizendo que perfeita equidade, perfeita justiça preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Todos os habitantes do mundo de regeneração reconhecem Deus e tentam cumprir as suas leis. Isso é de uma consolação impressionante para nós, né? E ele continua. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós
se alegrariam em habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Eu, com certeza, me alegraria muito de habitar um mundo desse, só que eu sei que eu ainda estou um pouquinho longe. Ele continua: contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então é muito interessante, ele nos traz que nós vamos estar sujeitos às vicissitudes que a matéria nos traz, vamos ter que suportar provas ainda, porque ainda estamos em progresso, em processo de melhoramento, só que comparado à Terra, as provas serão muito mais brandas. Não veremos o sofrimento tão atroz que nós vemos aqui na Terra por ser um mundo de provas e expiações. E, obviamente, esses mundos regeneradores são muito mais felizes do que a Terra. E os habitantes desse mundo, mesmo enquanto encarnados, já têm uma visão melhor da vida futura, da vida espiritual. Isso faz com que eles enxerguem onde eles vão estar seguindo os ensinos de Jesus e praticando as leis de Deus. Então, os mundos de regeneração, eles nos trazem, como ele vai dizer posteriormente, nos trazem o descanso, a calma necessária para que a gente se aprimore como espíritos, seguindo as leis de Deus e assim sucessivamente até irmos para um mundo feliz. E no item 18 ele traz: mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e, das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então, a mensagem de Santo Agostinho ela foi dada em Paris, 1862. Então, ele já nos traz que, mesmo nos mundos regeneradores, nós ainda somos falíveis se não estivermos firmes na nossa fé, na nossa vontade de seguir os desígnios de Deus, de cumprir as leis de Deus. Nós ainda temos, sim, uma possibilidade de queda. E essa queda pode nos levar a um mundo de expiação e provas, onde vamos passar por dificuldades até que consigamos nos reerguer e retornar ao mundo de regeneração. Então essa é a primeira e uma das mensagens que eu trouxe de Santo Agostinho, que é de extrema importância para nós, mostrando a importância dele para o Espiritismo. Uma mensagem tão consoladora e tão esclarecedora sobre os mundos em que nós já habitamos, o mundo em que nós estamos habitando, e os mundos que vamos habitar caso sigamos as leis de Deus. Então, ele já nos dá toda uma ideia do que nos espera, onde estaremos seguindo as leis de Deus. Já é de um consolo imenso para nós. A segunda mensagem que eu trouxe do Santo Agostinho, ela está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais. É no capítulo 12 da perfeição moral.
conhecimento de si mesmo. São as questões 919 e 919A. Acredito que alguns de nós já conheçam essa questão e já tenham estudado ela bastante. Então, a gente percebe a importância dela para nós. Então, o crédito Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, tradução de Guilhom Ribeiro, da 93ª edição, Brasília, FEB 2013. Então, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, Kardec pergunta, de maneira prática, o que nós podemos fazer que seja mais eficaz para que a gente consiga se melhorar nessa vida, já nessa vida, e resistir às tentações do mundo, às nossas más inclinações. Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade, nós sabemos que foi Sócrates a quem eles se referem. Então os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Como não poderia deixar de ser, Kardec aprofunda: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Kardec afirma a sabedoria dessa máxima, mas também traz que justamente essa é a dificuldade. Como nós podemos fazer para conhecer a nós mesmos? E ele pergunta: qual o meio de conseguir isso? E Santo Agostinho nos traz a resposta: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, logo nesse início, Santo Agostinho já nos traz um roteiro que podemos seguir, que foi o que ele fez enquanto encarnado aqui na Terra. Ao fim do dia, ele interrogava a própria consciência, se questionando, vendo os atos que ele teve durante o dia, os pensamentos, o que ele falou, se alguém tinha algo para se queixar dele, se ele cumpriu todos os deveres que ele tinha para cumprir. E ele já diz que se nós fizermos isso todas as noites, nós com certeza vamos ter forças para cada dia a gente se melhorar. E ele continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outro, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Santo Agostinho continua nos trazendo uma maneira da gente se questionar, da gente se interrogar, para ter a certeza de que o que fizemos, se foi bom ou mal, pensando se outra pessoa fizesse aquilo conosco, se nós censuraríamos. Já nos trazendo mais uma maneira de firmar esse roteiro para se melhorar. E ele continua: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado.
Então, nós examinando ao fim de cada dia o que nós falhamos nas leis de Deus, o que nós fizemos de errado contra o nosso próximo e depois contra nós mesmos, vendo essas respostas, ou a gente vai vai deitar a cabeça tranquilo, entendendo que nós cumprimos o nosso dever naquele dia que passou, ou vai nos indicar um mal que nós tivemos, uma maneira errada. Opa, desculpa. Então, vai nos trazer as respostas do bem que nós fizemos e do mal que fizemos. Se na nossa consciência nós vimos que fizemos o bem, a gente vai conseguir deitar a cabeça tranquilo, entendendo que nosso dever foi cumprido naquele dia. Se não, nós vamos conseguir entender o mal que fizemos para no dia seguinte a gente atuar naquilo que precisa ser curado, nesse mal que a gente precisa extirpar de nós. E ele continua. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então é muito interessante, né? Nós nos questionarmos sobre as nossas ações e, se estivermos em dúvida, nós questionamos e vemos se fosse outra pessoa fazendo aquilo que fizemos, falando aquilo que falamos, ou pensando aquilo que pensamos, se nós acharíamos errado. Essa é uma maneira muito clara de entendermos qual foi o nosso procedimento durante o dia, se agimos de maneira correta, onde falhamos, se falhamos ou não. Então, nós colocando essa falta nossa como se fosse outra pessoa fazendo, isso nos dá um norte, nos clareia bastante se erramos ou não. E é interessante o que Santo Agostinho nos traz nessa frase, nessa última desse slide, procurai também saber o que dela, o que da maneira de agir que nós tivemos, pensam os nossos semelhantes. E não podemos desprezar nem a opinião dos nossos inimigos. Porque é uma coisa bem lógica, né? Porque os nossos inimigos, esses, não têm interesse nenhum em esconder uma falha nossa. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, o interesse é justamente expor uma falha nossa. Só que em vez de nos sentirmos feridos, nós podemos usar isso, questionar a nossa consciência, para ver se aquela falha realmente foi devida. Se ela foi devida, cabe a nós refletir sobre isso e trabalhar para nos melhorarmos, para que não aconteça de novo. Santo Agostinho continua. Escrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz
e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então ele nos traz, continua trazendo, que se nós temos o desejo sério de nos melhorarmos, a gente precisa realmente passar em revista a nossa consciência. Ver o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo, quais foram nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, e fazer o balanço. O que fizemos de mal, o que fizemos de errado. Se fizermos isso a cada dia, Santo Agostinho diz, eu vos asseguro que a conta de bem que fizermos vai cada vez ser maior do que a conta de mal. Porque nós estamos refletindo, nós estamos vendo o que fizemos de errado e tentando nos melhorar de maneira sincera. E ele continua, formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Então, ele nos esclarece mais ainda a necessidade de formularmos para nós mesmos questionamentos nítidos e claros, onde erramos, o que fizemos de errado, e não termos medo de multiplicar esses questionamentos, nos questionar cada vez mais. E ele nos traz uma analogia muito interessante que nos faz entender de maneira bem clara esse seu ensino que ele nos traz, que é, nós trabalhamos a vida inteira para ganhar o nosso repouso quando chega a velhice, para juntar bens materiais, para suprir os desejos que temos. Nós passamos por cansaços e privações para conseguir suprir essas questões materiais durante a vida inteira. E por que não podemos fazer isso durante alguns minutos cada dia, seguindo esse conselho de Santo Agostinho? Nós trabalhamos a vida inteira para termos um descanso quando chega a nossa velhice. Por que não trabalhar um pouquinho a nossa mente, nos fazendo questionamentos claros sobre o nosso proceder durante o dia que passa, para a cada dia nós nos melhorarmos? E que ganho isso nos trará para a nossa vida espiritual, para a nossa verdadeira vida? Nós estamos aqui justamente para nos melhorar como espíritos. Então, gastar esses minutos de reflexão no fim do dia, o que é isso perto do quanto a gente vai ganhar com isso? O nosso aprimoramento espiritual, que é o nosso fim. E ele continua. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, o fim dessa mensagem de Santo Agostinho, ela é tão importante quanto a mensagem inteira, mas ela nos traz algo além mais. Né? Ele nos traz, logo na primeira frase desse slide, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Realmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas encarnadas aqui na Terra, e muitos de nós, em vários momentos da nossa vida, a gente trabalha só para o presente, só para o que temos de bem material.
não enxergando o futuro. E isso, exatamente essa maneira de agir, é que nos faz não seguir esse roteiro que Santo Agostinho nos trouxe. Porque se só pensamos no bem de agora, nessa vida que temos, qual o motivo de passar em revista a nossa consciência no fim de cada dia, para nos melhorar no dia seguinte? Não haveria motivo nenhum para isso. Então, quando pensamos na vida futura, na nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, nós precisamos seguir esse conselho de Santo Agostinho, esse roteiro que ele nos traz. Ele diz aqui no fim que é justamente esse pensamento de incerteza sobre o futuro que ele e os espíritos e os demais espíritos superiores vêm nos dissipar com o livro dos espíritos. Então a gente percebe a importância de Santo Agostinho para o espiritismo, para nós como espíritas, em apenas 2 mensagens que lemos dele aqui, em que nos trazem bastante reflexão. Uma das mensagens foi nos trazendo o mundo de regeneração, e a outra mensagem nós podemos entender como um meio de chegar a esse mundo de regeneração. O que precisamos fazer para nos melhorarmos a cada dia, para cumprirmos o nosso dever aqui na Terra enquanto mundo de provas e expiações, para posteriormente podermos habitar um mundo de regeneração e no mundo de regeneração continuar seguindo esse roteiro que ele nos trouxe. Então essas mensagens elas se conectam de uma maneira que obviamente não é por acaso. E Kardec faz um comentário sobre essa mensagem de Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidos. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falhamos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então, esse comentário de Kardec, ele já nos traz que muitas das faltas que nós cometemos, que nós fazemos, é justamente pelo fato de não seguirmos esse roteiro que Santo Agostinho nos trouxe. Porque a gente não questiona, não interroga a nossa consciência. O nosso amor próprio, o nosso homem velho, cheio de vícios, de más inclinações, não nos deixa. Dói a gente olhar para dentro e entender, ver quais são os nossos defeitos e onde precisamos melhorar. Dói a gente tentar deixar de ser orgulhoso, enxergar que as dificuldades que nos chegam, elas foram causadas unicamente por nós. Se não agora, se não conseguimos ver o que foi o motivo agora, com certeza está antes. Então a gente prefere não passar e fazer interrogações à nossa consciência e continuar seguindo, cometendo os desvios que cometemos há muitas encarnações. E Kardec nos traz que essa forma de interrogar, nós questionarmos o que eu fiz de errado hoje, o que eu fiz de certo hoje, eu fiz mal a alguém hoje. Você fazia perguntas em que nos traga a resposta sim ou não, é muito melhor, é muito mais prático e mais claro para nós do que nós simplesmente falarmos: eu preciso conhecer a mim mesmo. Então, essas respostas de sim ou não nos trazem um esclarecimento imenso sobre o que a gente precisa mudar em nós. E no fim ele diz que é pela soma que derem as respostas, a quantidade de bem que nós fizemos durante o dia, ou de mal, é que a gente vai entender onde nós precisamos atacar. No dia seguinte,
quais são os nossos desvios, as nossas más inclinações, em que a gente precisa se desfazer, precisa lutar para tirar isso de nós. Então nós percebemos que são duas mensagens que Santo Agostinho nos trouxe, que tem imensa importância para nós, tem imensa importância para o Espiritismo, nos trazendo de maneira clara, como não poderia deixar de ser, o que precisamos fazer. Todos sabemos que precisamos seguir os ensinos de Jesus, que precisamos seguir as leis de Deus. Nós sabemos de tudo isso. O que Santo Agostinho nos trouxe é como podemos fazer para entender o que nos impede de seguir isso. Eu sei que eu tenho que agir como bom samaritano. O que me impede de não agir? Se eu deitar a minha cabeça para passar em revista a minha consciência, eu vou entender que há egoísmo ainda em mim, que ainda há o orgulho. Qualquer dos meus defeitos, das minhas más inclinações, é que me impedem de seguir os ensinos de Jesus. A gente seguindo essa mensagem maravilhosa do Santo Agostinho, nós vamos ter certeza de onde precisamos atacar para conseguir seguir esses ensinos, que são tão esclarecidos pelo Espiritismo. Nós sabemos o que precisamos fazer, só que a distância entre saber e fazer é imensa, e cabe a cada um de nós diminuir essa distância dia a dia. E um dos jeitos mais práticos e mais eficazes de fazer essa distância diminuir, de eu fazer o que eu sei que eu preciso fazer, é seguindo esse conselho de Santo Agostinho. É seguindo todos esses ensinos que o Espiritismo nos traz, essas duas mensagens tão belas que Santo Agostinho nos trouxe e que nos dá um roteiro tão seguro para seguir e continuar tentando cada vez mais nos melhorarmos e seguir os ensinos de Jesus. Então, se lembrarmos, nós estamos falando do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Assim como Jesus, obviamente, não veio destruir a lei, os seus servos fiéis, os espíritos superiores, Santo Agostinho, como um deles, também não veio. Muito pelo contrário. Ele veio confirmar, ele veio esclarecer isso para nós. Veio ampliar o nosso entendimento sobre essas leis. Veio nos trazer formas seguras de nos melhorarmos dia a dia. Então, gente, eu achei importante trazer essas mensagens do Santo Agostinho, mesmo que elas saindo um pouquinho da mensagem do não vim destruir a lei, eu achei importante nós pararmos para perceber a importância de Santo Agostinho para nós, enquanto espíritas, a importância dessas duas mensagens para que nós consigamos nos melhorar cada vez mais. Bom, gente, é muito bom. Agradeço imensamente essa oportunidade de trabalho, de estar aqui junto com vocês e espero que consigamos cada vez mais refletir nesses ensinos tão claros que o Espiritismo nos traz, para que consigamos a cada dia nos melhorar um pouquinho, de pouco em pouco nos melhorarmos. Muito obrigado, gente. Obrigada, André. Nós todos aqui agradecemos a você. Então, gente, eu vou pedir agora a Áurea Lemos para fazer a prece final. Tá, Áurea? Liga o microfone. Liga o microfone. Isso. Ligou? Estão ouvindo? Sim. Ouvindo? Sim. Então? Sim. Ah, tá. Então tá. Então vamos elevar nosso pensamento, né, a nosso Pai Maior e agradecer a Jesus
nosso querido amigo, amigo de todas as horas, um mestre querido que nos deixou tantos ensinamentos. Agradecer também a esse espírito, Santo Agostinho, né, com essa mensagem tão maravilhosa, que enche a nossa noite de mais paz, de mais força, e seguindo essa doutrina consoladora que é o Espiritismo, nos dá mais força diante de todas as coisas que tem que passar, as nossas provações, as nossas expiações, e a gente seguir em frente, firme sempre, com muita fé e muita força, e pensando sempre que, seguindo o caminho, os ensinamentos de Jesus, o caminho sempre é certo. Então, temos muito a agradecer por essa noite tão boa, esses momentinhos de paz, de luz em nossas vidas, em nossas caminhadas. Mas também, Senhor, somos pedintes, então, ainda pequeninos, temos tanta coisa que pedir, Senhor, e nossos irmãozinhos estão tão sofrendo, tantos. A gente conhece muitos, mas também muitos a gente nem conhece. Então, eu quero aproveitar esse momento para pedir por todos eles, em cada cantinho de nossa cidade, de nosso país, do mundo, por esses irmãozinhos que estão sofrendo em seus leitos, em suas casas, nos hospitais, e por todos que já foram aqui citados no início e que estão em nossas mentes e nossos corações, pelos nossos queridos profissionais da saúde, os médicos, todos que estão dentro dos hospitais, desde os médicos até aqueles maqueiros que estão na atividade de faxina, todos são muito importantes, porque estão zelando por quantos estão lá precisando. E, nesse momento, Senhor, eu pedi também muita ajuda para que essa vacina, os cientistas, amparados pela intuição dos teus espíritos de luz, os nossos mestres queridos também do espaço, possam ajudar para que chegue essa vacina até nós. Sabemos que precisamos de ter merecimento, mas contamos com o vosso amor, com a vossa misericórdia, Senhor. Que a gente possa ter uma boa noite de paz, de sossego em nossos lares, e pensando sempre naqueles irmãozinhos mais desvalidos, nesse momento, na rua, jogados, nas comunidades, sem o conforto, pensando sempre nesses irmãozinhos. E pensando também no nosso governante, Senhor, por todos eles, que lhes cabe uma responsabilidade tão grande, e a nossa responsabilidade nesse lindo planeta, mas que cada um de nós deve de pensar sempre a responsabilidade que cabe a cada um. Então, muito obrigada, Senhor, por esse momento de fé e de amor. Que a gente possa ter uma noite bem tranquila. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. E assim, Jesus querido. Mais uma vez, agradecemos tudo que recebemos. Pedimos-lhe permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Estava ecoando, porque ela estava com